exposição da palavra do Senhor nessa passagem das Escrituras. Gálatas capítulo 3, nós iremos seguir, primeiro lendo os versos 6 a 14, dentro daquilo que está nos proposto aqui, nesta perícope, e dar sequência à exposição e análise e aplicação do texto. Gálatas, capítulo 3, do verso 6 até o verso 14. Para que a gente possa apenas nos inteirarmos ou relembrar aqui o contexto, vamos ler, eu vou ler aqui a partir do verso 1, então você acompanhe a partir do verso 1, mas vai até o verso 14. A palavra de Deus nos diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Se sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Irmãos, a sentença ou o assunto aqui estabelecido no sermão em que nós vamos dar continuidade é que ninguém pode ser aceito por Deus, ninguém pode ser justificado se não for pela fé. Veja que é uma sentença simples que nós estamos aqui analisando, mas é que ela é de extrema importância, porque aqui nós não estamos lidando apenas com uma questão de divergências teológicas, mas nós estamos lidando aqui com aquele que é o ponto central, a força motriz do Evangelho. Sem a doutrina da justificação, nós não temos Evangelho. A força motriz de todo o Evangelho, é claro que nós precisamos lembrar e considerar que o Evangelho ele contém diversas doutrinas que são necessárias. Então, veja, todas as doutrinas das Escrituras, elas não são indispensáveis. Melhor dizendo, elas não são dispensáveis. Pelo contrário, elas são indispensáveis. Elas são
essenciais para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Mas a doutrina da justificação pela fé, sendo então aqui a principal de todas as doutrinas, se ela for abalada de alguma forma, nós corremos o risco então de perder o Evangelho, de não ter mais o Evangelho. Pode parecer estranho dizer isso, mas é exatamente isso que acontece. O crente ele não perde a salvação, mas uma igreja que se desvia daquilo que é essencial, ela perde o Evangelho. O Evangelho não deixa de ser o Evangelho, mas ela perde o Evangelho. Por isso que então, e até fiz questão de ler aqui, os versos de 1 a 6, melhor dizendo, versos de 1 a 5, em que o apóstolo Paulo ele vai expressar essa preocupação, e até mesmo aqui dos versos iniciais, ele até ter esbravejado aos Gálatas, pelo fato de eles estarem se comportando de forma tão insensata no seu coração. Eu quero só refrisar isso, que quando ele os chama de insensatos, ele está lembrando os Gálatas da inclinação do coração deles, não apenas de algo que era externo. Talvez no contexto era o fato de que os Gálatas, Paulo discernir, vamos lembrar que Paulo tinha discernimento de espírito como dom, lembra discernimento de espíritos? Discernimento de espíritos envolve exatamente situações onde heresias estão entrando dentro da igreja, ou estavam naquela época entrando dentro da igreja, e o Espírito Santo revelava e dava o discernimento aos apóstolos para perceber o que estava acontecendo. Eles não liam a mente de ninguém, obviamente, mas dava esse discernimento para perceber o que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo ele discerniu essa situação porque tão rápido, em primeiro lugar, eles começaram a ouvir e dar atenção aos judaizantes, esses hereges que estavam naquela época. Como segundo lugar também, eles estavam demorando expulsá-los do meio deles, de tratar as heresias dos judaizantes como algo repudiante, estranho, como um corpo estranho no meio do corpo da igreja de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo, ele, após aqui ter repreendido, ter chamado a atenção dos Gálatas, tê-los tratados como alguém que são desatentos, irresponsáveis em suas consciências, Paulo então ele vai, em primeiro lugar, ele vai fazer duas coisas aqui, dentro do contexto que nós estamos observando, vai fazer duas coisas do verso 6 em diante, todo o capítulo 3 e capítulo 4. Primeiro, ele vai relembrar a doutrina da justificação pela fé. Em segundo lugar, ele vai rebater a heresia dos judaizantes. Então, são essas duas coisas simples que o apóstolo Paulo faz, para que ele pudesse então trazer de volta à mente dos Gálatas que eles deveriam abandonar. E veja que são duas coisas totalmente distintas aqui quanto à doutrina. Doutrina leva à prática. Doutrina não é algo apenas que está no campo de teoria. Toda doutrina, todo conceito, ela leva a uma prática. Então, Paulo estabelece aqui a distinção de duas práticas como igreja. Ele lembra a ideia de justificação pelas obras da lei, pelo fato de que eles estavam debandando. Imagine gentios se debandando a prática de judeus, que no caso os judaizantes, já eram apelidados de judaizantes porque se diziam cristãos, se diziam acatar Cristo como o Messias, mas eles não consideravam Cristo suficiente para a salvação ou para a justificação. Paralelo ou equiparado à fé, era necessário que os gentios fossem circuncidados para que pudessem ser salvos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, abandonem isso, porque está muito claro aí, e vocês estão demorando a abandonar essas práticas, e abandonando a indispor-se no seu coração com essas coisas que são estranhas. Paulo, como ele vai então desenvolver aqui, ou concentrar aqui a sua argumentação? Ele vai desenvolver o caso de Abraão. Ela aqui nos remete então a alguns elementos chaves aqui do verso 6 ao verso 14. Primeiro, ele vai nos lembrar da justificação, vai nos lembrar também do elemento ou instrumento da justificação que é a fé. Ele vai nos lembrar aqui também daquilo que garante esse processo da aplicação da salvação no ato da justificação, que é a promessa. E ele nos lembra também que essa promessa nos é dada no Evangelho. Essas são as palavras-chave aqui. Então, justificação, fé, promessa e Evangelho. Como que então o apóstolo Paulo vai aqui lembrar os Gálatas disso?
Temos algumas perguntas a serem feitas aqui no contexto. Primeiro, são basicamente aqui, eu quero colocar 4 perguntas. A primeira pergunta: como que Abraão foi justificado? Essa é a primeira coisa que Paulo traz à tona aqui. Como que Abraão foi justificado? Segundo, qual foi o conteúdo aqui da promessa feita a Abraão? E atrelada até mesmo essa pergunta, porque são 2 perguntas em uma só, que promessa que foi feita e dentro dessa promessa, quem são os legítimos descendentes desse patriarca? A promessa ela envolve 2 aspectos, até me adiantando aqui. O primeiro aspecto dessa promessa é o descendente. Bom, não esqueçam disso, tá? É o descendente. E o segundo aspecto da promessa, os descendentes, ou a descendência. Então, é prometido o descendente e é prometido a descendência. Então, já deu até para perceber aqui, e a resposta está muito clara para nós. A terceira pergunta: qual foi a garantia, ou também a gente pode dizer qual foi a base dessa promessa feita a Abraão? Essa é a terceira pergunta. Qual foi a garantia? Toda promessa ela precisa ter algo que garanta que ela vai ser cumprida. Tá? Quarta e última pergunta: qual foi a extensão da aplicação dessa promessa feita a Abraão? Qual foi a extensão dela? Primeiro vamos ao verso 6. Eu sei que eu já fiz a exposição, a análise do verso 6. O raciocínio me exige aqui a gente relembrar algumas coisas dentre a exposição desses versos. Eu farei, se assim der tempo, a exposição até o verso 9. Se não der, a gente segue na próxima sequência de domingo que vem. Mas olha para o verso 6. Qual é a pergunta que nós precisamos fazer aqui no verso 6? A primeira pergunta é: por que Paulo usou o caso de Abraão para fundamentar a justificação pela fé? Em primeiro lugar, são 2 aspectos aqui importantes. Em primeiro lugar, isso tem a ver com o conceito, a teologia da religião judaica sobre a justificação de uma pessoa. E eu quero lembrar aos irmãos aqui que os judeus eles não tinham dificuldade, e essa é a primeira vez que eu estou dando essa informação diante da exposição do texto, mas os judeus eles não tinham dificuldade com a questão da doutrina do pecado, como também da necessidade desses pecados serem redimidos. Eles não tinham dificuldades quanto a isso, porque você vai para o Antigo Testamento, em todas as observâncias dos sacrifícios, de tudo que era realizado no período da Antiga Aliança, eles tinham isso em mente. Isso é muito claro para eles. O grande problema era o modo como então alguém deveria ser justificado. E é nisso que entra então conflito aqui o conceito judaico de justificação com aquilo que o próprio Evangelho nos expõe. Porque aqui então entra o segundo ponto em relação a por que Paulo usa o caso de Abraão. Porque não apenas os judeus, se você for perguntar para qualquer judeu, ele vai dizer que a justificação se dá por 2 formas, por 2 coisas que para o judeu ela é necessária e indispensável. Você tem que ser descendente biológico ou físico de Abraão. Isso é um problema porque até entre os judeus também, como é que você caracteriza alguém que tem que ser de descendência biológica? Porque hoje o ser judeu está muito relativo. Então, para você se tornar um judeu e converter-se ao judaísmo, é exigido que você se torne um descendente de Abraão. Imagine alguém que não nasceu de sangue judeu. E há a possibilidade, no conceito judaico, você tem que ir lá para a sinagoga de Jerusalém ou para a sinagoga de Nova York, só essas 2 alguém se torna de fato judeu. Passa por todos os ritos cerimoniais dos judeus e você se torna um judeu. Aí você está salvo. Você percebe alguma semelhança com o próprio conceito de justificação da Igreja Católica Romana. Eles aplicam a mesma ideia com respeito ao processo de justificação ou salvação. Batismo. Se você foi batizado, é a mesma relação, até porque realmente elas têm uma relação. Circuncisão na Antiga Aliança, batismo na Nova, são substituídos, né? Então, batizou, você está salvo, ou pelo menos está encaminhado. E passa por todos os processos sacramentais para que você tenha a salvação garantida. É assim que você é salvo. Você tem que se tornar parte da igreja para que então você seja salvo. Assim como você tem que se tornar um judeu
para que no contexto da antiga aliança alguém seja salvo. Os judaizantes, eles estavam então trazendo isso para dentro das igrejas daquela época, esse tipo de conceito, tentando fundir a ideia de que sim, Cristo ele é o Messias, Cristo faz parte da promessa, como também parte do processo para que alguém seja salvo. O problema é que na mentalidade deles Cristo não é suficiente para justificar alguém. É necessário que você seja circuncidado. Os judaizantes, eles se gabavam de dizerem que eles eram descendentes de Abraão. Me permita um exemplo prático. Seria a mesma coisa que talvez um anglicano chegar aqui e dizer que ele é superior a nós presbiterianos porque ele tem bispos, arcebispos, e a igreja dele é a igreja que é melhor do que a nossa. Então nós é que temos que submeter a autoridade deles, porque a deles tem mais aspectos espirituais do que nós. Ou qualquer outro que viesse fazer a mesma coisa. Ou imagine um pentecostal dizendo que nós não temos o Espírito Santo, porque eles têm a unção do Espírito Santo. Seria a mesma coisa se alguém fizesse algo desse tipo. Ou talvez o inverso. Um presbiteriano ou um calvinista dizendo: eu sou eleito. Se você é arminiano, você não é eleito. Estou usando um exemplo bem aqui, simples para você entender. Só que ali a questão era mais grave, porque aí envolvia a ideia de sectarismo. Sectarismo. Toda heresia, não esqueçam disso, toda heresia ela tem como perfil e característica sectarismo. Ela se isola de maneira que ela se considera a única porta para a salvação, e a ponto dela inclusive excluir Cristo. Isso é sempre algo que a gente tem que ficar atento. Portanto aqui Paulo então ele fundamenta por meio da Escritura que os Gálatas já sabiam, ele está relembrando isso a eles, e eles perderam isso, estavam perdendo isso em tão pouco tempo, de forma muito rápida. Eles estavam desprezando a doutrina da justificação pela fé no seu coração. Considerando isso, vamos à próxima pergunta aqui, e diante disso, o que o apóstolo Paulo ele traz então à tona quanto ao caso de Abraão, né? Como que ele foi justificado? Se os judaizantes eles afirmavam que somente os descendentes de Abraão eram salvos por causa da sua linhagem biológica, Paulo agora aqui rebate os judaizantes e relembra os Gálatas desta que é considerada aqui uma insanidade teológica, doutrinária, de uma interpretação absurda da própria Escritura concernente a isso. Então, o caso de Abraão, Paulo ele quer mostrar que o caso de Abraão é o mesmo de todos os crentes das duas alianças. Não houve, por isso que o tema aqui de toda essa porção é: a única forma de sermos aceitos por Deus é somente pela fé. Porque Paulo está trazendo em mente que Abraão não foi uma exceção. Ninguém que está relatado dos heróis da fé da antiga aliança não foram exceção. Todos os que pertencem à igreja de Cristo, ou eles são eleitos, os que já foram e os que virão, e os que estão aqui, todos eles, sem exceção, foram justificados, e o modo como foram justificados foi o Espírito Santo imputando neles fé. Imputando neles, então, a total confiança em Cristo. Então, olhe e observe, eu sei que nós já lemos Gênesis 15, verso 6, mas eu quero apenas que você lembre, Gênesis 15, lá o verso 6, esse é o primeiro texto das Escrituras que o apóstolo Paulo está mencionando aí, no verso de número 6. Ele vai mencionar vários textos das Escrituras. O primeiro deles, que é Gênesis 15, verso 6, está no próprio verso 6 aí, também aqui, de Gálatas capítulo 3, quando ele vai dizer que Abraão, ele faz uma citação, creu em Deus, ele está, exatamente como está lá em Gênesis 15, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Observe, o que eu quero chamar a sua atenção é que é a ordem como que está estabelecido isso aí no verso 6.
Ele nos lembra o modo como Abraão foi justificado, não apenas considerando a fé como requisito, mas o verso 6 e Gênesis 15, verso 6 também, nos lembra que a ordem como isso está estabelecido envolve aí esses três elementos em relação aí à salvação, à redenção de Abraão. Primeiro ele foi, eu já disse isso, foi justificado. Em seguida, Abraão recebe, após a justificação, ou a partir do ato da justificação, ele recebe a promessa. Deus lhe faz uma promessa. Eu vou me adiantar nessa informação, entrega a ele o Evangelho. Alguém só pode receber a fé em Cristo Jesus se ele primeiro ouvir o Evangelho. Sem o Evangelho, a não ser em um caso onde alguém, não tendo condições de ouvir a pregação e discernir a pregação em suas faculdades, seja elas do corpo e da alma, da mente. Imagine uma pessoa no seu estado, em grau avançado de esquizofrenia, autismo, ou vamos pensar também em casos de bebês recém-nascidos que morrem, ou até quando o embrião sendo gerado e é abortado. Esses são os únicos casos em que, apesar deles não terem ouvido o Evangelho, se eles são eleitos, o requisito para a salvação é que nós somos salvos pela graça de Deus. Graça. Então o Espírito Santo imputa neles os méritos de Cristo. E eles estão salvos. Se em vez de trazer qualquer dúvida na sua mente, isso para nós, e eu desejo que seja exatamente isso que está acontecendo conosco, deve nos trazer alívio, segurança e conforto. Segurança do que nós experimentamos na obra redentora de Cristo. Então, ele nos lembra esse processo. Segundo aqui, uma vez justificado, ele recebe a promessa, como nós podemos também verificar nos versos anteriores, aí lá de Gênesis 15, quando primeiro Deus ele promete, e aí vamos à primeira promessa que é dada no Evangelho. Ele promete um descendente, e aqui ele não está falando, ele não está falando aqui de Isaac. Ele está, obviamente, considerando Isaac como parte do processo em que virá esse descendente. Isaac é apenas como sendo aqui comparado. Lembra, Isaac, ele é o filho legítimo. A promessa tem essa exigência de que tem que ser um filho legítimo de Abraão com Sara, sua esposa legítima. Não poderia ser nenhum dos agregados de Abraão. Inclusive, ele lá no texto, versos 1 e 2 de Gênesis 15, Abraão questiona dizendo: por acaso será o meu servo Damasceno Eliezer? Ou Eliezer? Porque era o servo mais próximo que ele o tinha como sendo da família. E que se ele não tivesse herdeiro, provavelmente toda a sua herança, ou parte da sua herança, seria dividida entre Ló, seu afilhado sendo sobrinho, e o seu servo Eliezer. Mas aí Deus diz: olha, você está avaliando ou tendo uma percepção totalmente errada da promessa que eu estou lhe fazendo. Você está tendo uma percepção totalmente condicionada a uma perspectiva humana, convencional, de como se resolvem as coisas. E até expondo realmente dúvida em relação àquilo que está estabelecido como promessa da parte de Deus. Deus, quando nos traz promessa, Ele faz a promessa em condições, pode perceber isso em todos os fatos históricos em que a aliança de Deus é reafirmada no anúncio da vinda de Cristo, sempre são feitas em condições adversas. Em condições onde uma mulher é estéril e ela não pode ter filhos, e Deus faz ela ter filhos. Em condições em que o povo de Israel, envolvido em grandes tragédias, em que não mais havia possibilidade de se pensar em ter esperança de que o povo seria restaurado, Deus faz as suas promessas exatamente em situações de abandono, em situações de calamidade, em situações onde uma mulher é estéril e ela tem filhos. Essas são as condições em que então Deus traz a Abraão, em primeiro lugar, a promessa. Após a promessa, então ele crê. E ele crê em quê? Ele crê no conteúdo da promessa. Se ele foi salvo ou se ele foi justificado pela fé,
Qual é o conteúdo da promessa aqui? Por isso que eu afirmo com toda tranquilidade, não é Isaac. O conteúdo da promessa é Jesus Cristo. Ele aqui é anunciado como descendente, que então é gerado a partir, não é em Abraão, mas agora sim a gente entende em que sentido nós somos filhos de Abraão. É gerado a partir de Abraão. Abraão é considerado privilegiado por ser um dos primeiros crentes, como é mencionado no verso 9. Vamos para o verso 7. Verso 7, a pergunta que nos é feita é a seguinte. Deixa eu repetir as duas anteriores. A primeira pergunta foi: por que é o caso de Abraão aqui? Conceito errado de justificação. Eles estavam usando a própria escritura no caso de Abraão para dizer que a redenção se dava por ser descendente de Abraão. Errado. Me permite até uma aplicação. Você é membro da igreja, mas se não for justificado pela fé, você não é descendente de Abraão. Pode até ser membro da igreja. Você pode ter sido recebido aqui, ou você vai ser recebido aqui. Você vai passar pelo profissão de fé e batismo, os que ainda não passaram. Se você não foi justificado pela fé, você não é parte da igreja. Então Paulo tratar aquilo, de novo eu repito, aquilo que envolve inclinação do coração. Tempos difíceis esses de discernir esse tipo de situação. Muito difícil. Não temos mais apóstolos para Deus usar para fazer isso. E é a palavra que nos traz o discernimento disso. Qual a inclinação do seu coração? E por que você faz parte dessa igreja? Até os dias de hoje, até esse momento, por que você se diz membro de uma igreja ou você se diz cristão? A próxima pergunta, verso 7, nos lembra então quem são os descendentes legítimos de Abraão. Quem são os descendentes legítimos de Abraão? Enquanto que, repito aqui de novo comparando, enquanto que os judaizantes, eles balbuciavam mesmo, porque eles tinham a boca para falar, e eles não se cansavam. Sabe aquele tipo de pessoa pedante e que sempre repete, faz questão de se gabar: eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Abraão, e ele usa todos os meios e oportunidades e situações não oportunas também para dizer: olha como eu sou presbiteriano, olha como eu sou crente, ou olha como eu sou descendente de Abraão. Então, enquanto os judaizantes eles babavam, espumavam a boca de dizerem apenas que os judeus eram a descendência que lhe foi garantida a justificação, Paulo aqui rebate essa ideia absurda, afirmando o seguinte para os Gálatas: vocês, mais uma vez, eles já sabiam, Ele está só relembrando, por isso que a carta é curta, está só relembrando. Paulo diz: vocês sabem muito bem que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Paulo aqui, considerando aquilo que ele já tinha ensinado e pregado aos Gálatas, eles sabem, mas talvez tivessem aqui me permita a ironia aqui da situação, mas um surto quase que instantâneo de uma amnésia espiritual, e apenas os que creram na promessa de Abraão é que são da mesma descendência que o patriarca. Isso estava sendo esquecido entre eles. Permita que eu rapidamente lembrá-los que a palavra fé que indica uma total confiança no conteúdo da promessa, que é Jesus Cristo. Palavra fé, e isso é importante ser dito, apesar de ser algo que vocês talvez já saibam também, mas às vezes isso é confundido. Crer, no seu sentido bíblico, não é apenas você concordar com alguma coisa. Eu posso considerar que há muitas pessoas que concordam com a doutrina que cremos, e elas até se sentem à vontade no nosso meio, porque elas gostam de ouvir aquilo que é pregado, seja nessa igreja ou em qualquer outra. Elas dizem concordar com o sistema doutrinário, ético, que está aqui nas Escrituras, e elas se identificam, e elas querem até mesmo pautar o seu estilo de vida, a sua forma de viver naquilo que pregamos. Talvez ela até consiga seguir, ou de alguma forma se submeter a esse sistema de ensino filosófico
De alguma forma, a única coisa que ela vai ter em mente quanto ao que a Bíblia ensina é um modo de vida no seu aspecto filosófico ou ideológico. Mas o problema é que aí o apóstolo Paulo traz aqui em mente a situação em que, se você não confia na pessoa que lhe promete, como também na pessoa que lhe foi prometida, se você não deposita todas as áreas da sua vida, não é em ideias apenas, mas me permite o exemplo contrário. Aqueles que simpatizam com práticas, com certas práticas, sejam elas em menor ou mais medida, talvez até quase que tudo, e no meio cristão isso acontece, chama-se sincretismo religioso. Se você se simpatiza com certas ideias, práticas que são esotéricas, você concorda com as pessoas, e como também o Deus deles, você se diz submeter ao Deus deles. Se você se identifica ou se simpatiza com ideias budistas, de meditação, e de outras coisas mais que estão incluídas nesse processo, você não crê em Cristo, você crê em Buda. Se você, um pouquinho mais profundo na ferida, se você se simpatiza com alguma ideologia ou ideia que no campo político, social, econômico e cultural, ela se aproxima de Marx, não é apenas a ideia que você está adotando. Você está adotando como seu Deus, você está dizendo que você confia religiosamente, devocionalmente em Marx. Volto aqui ao ponto. O verso 7 nos lembra isso aí. Os que podem ser privilegiados como descendentes, os que receberam uma herança, a expressão filhos, ela tem essa relação muito forte de confiança, herança. Confiança e herança. A ideia aqui é que, e aí a palavra grega para os filhos aqui, estes são filhos de Abraão, originalmente significa os que são herdeiros. Herdeiros, eu fico imaginando em que situações, existem duas situações apenas em que alguém é considerado filho e herdeiro. Ele se torna filho, ou porque ele nasceu realmente, ele foi gerado da semente de um homem e de uma mulher, e ele é legitimamente um filho, ou uma filha. Ou o caso aqui que mais nos direciona ao texto, e também Abraão está inserido nesse processo. Deus tem apenas um filho. Já vocês vão entender o raciocínio. Deus tem apenas um filho. Deus tem apenas um filho, o legítimo. Aquele que nós vamos ver no estudo hoje, sobre Cristo mediador, ele é o filho legítimo. Ele é o unigênito. O unigênito. Os primogênitos foram salvos por ele, que é o unigênito, quando o anjo da morte passou por todo o Egito e ceifou a vida de todos os filhos primogênitos dos ímpios. E preservou por causa do sangue nas ombreiras da porta. Aquele sangue lembrava o sacrifício, a entrega do filho legítimo, do filho perfeito. A legitimidade desse filho não apenas porque ele é cogerado eternamente com o pai ou do pai, mas porque esse filho, ele foi e é perfeitamente e totalmente obediente ao seu pai. O filho perfeito que intercede por aqueles que eram órfãos, desprezados porque eram inimigos, e a causa disso, e aí Abraão está aqui nesse processo. Abraão não é diferente. Tanto ele como qualquer um dos outros, eles estavam em pecado, considerados estranhos. E eu quero até aqui, não vou entrar na análise disso, mas você só lembrar qual era a descendência legítima de Abraão. Como qualquer um de nós, a nossa descendência legítima é pecado. Salmo 58, lemos um dos versos que fala que nós fomos gerados em pecado e já nascemos mentindo. Olhe lá um dos versos, eu não vou lembrar aqui qual era o verso que nós lemos, do Salmo 58. Lemos agora aqui na liturgia.
Abraão, ele era, inclusive para lembrar que os próprios judeus foram escravizados por um povo ramificado da descendência de Sem, lá em Gênesis 10. Esse povo que construiu a Torre de Babel, e esse povo que depois se levantou como uma grande civilização império, que foram os babilônicos, os caldeus. Abraão era descendente de caldeu. Abraão era um caldeu, um ímpio, um pagão. O filho legítimo, Cristo, é quem então se coloca, ele se interpõe, ele ousadamente, essa expressão, a sua obediência perfeita ao Pai permitiu, lhe considerou esse direito de entrar numa situação de grande tensão e conflito, em que a ira do Pai se sobrepõe sobre nós. E o filho entra, intervém e diz: pode derramar sobre mim. Jogue tudo que o Senhor, meu Pai, vai despejar na ira sobre eles, e jogue em mim. O filho legítimo. Por isso que Abraão, então, você vê que os da fé, a análise do texto aponta para filhos que eles foram. O que motiva, qual a razão em que um pai, ele vai de repente, olha para uma criança ou para um menino, uma menina, independente da idade deles, especialmente os que vão crescendo mais, a dificuldade de crianças que passam da idade dos seus 4, 5 anos, e às vezes até mais, quando a preferência nos orfanatos para adoção de crianças são de bebês ou de recém-nascidos. A razão de um homem e de uma mulher, nas suas condições estáveis, e olhar para uma criança e dizer: eu vou tornar você meu filho, a única explicação se chama amor incondicional. O filho legítimo se interpõe e se coloca como o pagamento fiador para que o pai pudesse nos tirar de condição estranha e ele nos tornar e nos adotar como seu filho. Então a descendência de Abraão, a única razão, independente das suas condições, sejam elas econômicas, sociais e até mesmo moral, quando um pai adota um filho, se ele ficar pensando no problema no futuro que esse filho pode dar por causa do histórico e do passado dele, ele não vai adotar. Ele olha e diz: apesar de você, eu vou lhe tornar meu filho ou minha filha. Porque o que sobrepõe a todas essas condições, por isso que o amor de Deus é incondicional, e a eleição é incondicional, não é baseada em critérios nossos, porque de nós olharmos para alguém, a gente olha um para os outros aqui, apesar da nossa afinidade tão próxima, nós temos algo que talvez, e ora a Deus para a gente não perder isso de vista, pelo menos vamos preservar isso, pelo menos a nossa geração, né? Pelo menos a nossa, a afinidade, o vínculo que nós temos de olharmos uns para os outros, independente dos problemas e dos defeitos, a gente poder considerar uns aos outros. Vocês não sabem a agonia que eu fico quando eu vejo algumas cadeiras vazias aqui, porque eu sei onde cada um senta. Eu sei onde cada um senta. Não acolhi aqui para frente, aí depois eu vi o Mário Sérgio e a Daniela para cá, que eu vi só o Mário Sérgio filho. Quem sentava ali, quem senta ali, está vazia essas cadeiras. Quem senta na segunda fileira, o Santos, a Ivanete, Gabriel, a gente sente falta. Mas é engraçado, porque apesar dessa afinidade, a gente olha um para o outro, tem hora que a gente precisa dar um time de uma semana, assim, porque rapaz, tem hora que você é difícil. Então, para a gente se manter, vamos. A gente às vezes, em alguma coisa, a gente sente dificuldade um com o outro, que dirá quando Deus, olhando para pessoas estranhas e as suas condições morais, Deus pegou um povo, esse povo vivia pecando, se desviando, ao ponto de Deus trazer um severo castigo de entregar esse povo a um outro povo pagão, ímpio, violento, agressivo, um povo pervertido, e dessa entrega de uma escravidão quase que total, e dispersar o seu próprio povo, deixar eles sem casa, sem moradia, sem cidade, todos assolados, dispersos.
E aí o filho, nos tempos plenos, vem e os arrebanha de volta. E ainda ele vem em um contexto em que o seu próprio povo de sangue, isso tinha que acontecer, em que o seu próprio povo de sangue o rejeita, o dispensa. E eles não apenas desconsideram ele, mas eles olham para este filho legítimo, unigênito, o Salvador, olham para ele com ódio, um desprezo tamanho, de até mesmo crucificá-lo, matá-lo. E ele sentia isso. Não havia sequer um dia que este filho sentisse na pele, sentisse na sua própria alma, porque ele tem duas naturezas, humana, divina, e ele sentisse na própria alma esse desprezo, e sofresse, envelhecesse tão rápido, ficasse enfermo de forma tão terrível, da dor, do sofrimento do seu coração, a ponto dele chegar diante de Jerusalém, olhar para ela, depois de ele ter entrado triunfalmente, montado em um jumento, e ele chorar em prantos e dizer: Jerusalém, Jerusalém, por quê? Porque vocês me desprezam. Eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus filhotes e colocam eles debaixo das suas asas, mas vocês me desprezaram. Esse era o único lamento de Jesus, o desprezo que ele sentia. E era necessário para que então ficasse caracterizado, legitimado esse amor. Esse amor, que é uma entrega. E nos tornamos herdeiros. Somos aqui, irmãos, chamados de filhos, porque nós somos então, não é em Abraão, mas a partir de Abraão. Somos posteriores a Abraão, porque a mesma promessa, que é o descendente, que foi feita a Adão, Eva, Abel, Sete, Noé, Sem e a todos os crentes da igreja, seja a primeira como na segunda aliança, eles não são descendentes por meio de Abraão, mas eles são descendentes a partir da promessa que foi dada a Abraão. Próxima pergunta que nós vamos estudar na semana que vem, ou vamos aqui analisar na exposição, vai ser o verso 8. Permita apenas lembrar as perguntas que nós vimos aqui. A primeira, aí do verso 6. A razão de Abraão ser o caso aqui na justificação, o fundamento da justificação, é porque Abraão foi justificado tanto quanto nós pela fé. A pergunta que nós vimos agora no verso 7 aqui: quem são os descendentes legítimos de Abraão? São os mesmos que receberam a mesma promessa e também creram nessa promessa. A promessa, em primeiro lugar, até agora nós vimos que é um descendente. Nos versos 8 e 9 nós vamos ver que aqui entramos na segunda parte da promessa. A promessa, ela agora nos aponta do descendente para a descendência. Ele lembra no verso 8 aqui, Gênesis 12, 3, a posteridade de Abraão. Ele vai dizer: em ti serão abençoados todos os povos da terra, todas as nações. Até aqui onde eu fiz a exposição, a pergunta que eu quero aplicar são perguntas simples. Você realmente foi justificado pela fé? É uma pergunta simples, mas você precisa ouvi-la. Você, diante de tudo que você ouviu, até aqui a exposição do verso 7, você realmente foi justificado pela fé? A fé realmente é a rainha da sua consciência? A fé, o instrumento pelo qual fomos justificados, realmente é a rainha do seu coração, da sua consciência? Amém.